Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Este é o podcast Viver, podcast do Vale, começando hoje para a gente falar sempre sobre arte, sobre cultura, sobre as tendências que estão em alta aqui na nossa região. Obrigado pela sua companhia, é bom demais ter você aqui com a gente. Espero que você continue trazendo informações e recebendo as nossas também, porque essa troca é sempre muito valiosa. A cultura só acontece de fato quando é assim, quando existe essa troca, né? E hoje quero já começar agradecendo o apoio. Os nossos apoiadores são a Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e também Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Nossos apoiadores que também estão aí dentro desse tema, sempre relacionados à cultura, à arte, à produção local, tudo isso é muito valioso. Hoje a gente vai falar sobre cinema, só que não é aquele cinema Hollywood, Estados Unidos, o filme da Sessão da Tarde, não, tá? A gente vai falar sobre cinema, e também não é aquele cinema que a gente tá vendo agora recentemente, isso vale a gente destacar porque é conquista do nosso país e é sempre interessante. Festival de Cannes, lá na França, a gente teve vitória, hein? Duas, aliás, tá aqui, melhor ator pro Wagner Moura, melhor direção pro Kleber Mendonça Filho, parabéns para eles que estão produzindo cinema nacional que precisa, deve ser sempre valorizado, mas a gente vai falar de uma produção ainda mais local, mais nossa, mais aqui do Vale do Paraíba, cinema em São José dos Campos. Está meio perdido? Não está acompanhando? Tem cinema acontecendo aqui na nossa cidade. Pois é, e cinema de qualidade, com grandes nomes, com grande elenco. Vale a gente destacar que já faz um tempinho, né? Não é novidade que São José tem surgido aqui, ali, uma produção que usa São José como locação. Inclusive aconteceu, Netflix mesmo gravou série usando alguns espaços de São José dos Campos como cenários para cenas. É tudo muito interessante e fica mais ainda quando a gente valoriza os artistas, os produtores daqui. A gente tem em funcionamento em São José a São José Film Commission, que foi criada numa parceria entre a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Prefeitura Municipal, e tem justamente essa intenção, né, de facilitar, de atrair a produção de filmes, séries, documentários, enfim, clipes, tudo que possa ser produzido aqui em São José dos Campos. Só que, para conversar com a gente sobre tudo isso, a gente tem que trazer aqui para nossa mesa quem realmente entende e vive tudo isso na prática. Eu vou apresentar, então, os nossos convidados. São eles a Marcela Arnulf, que é roteirista, atriz e diretora de cinema, e também o Léo Grego, que é diretor de fotografia, diretor e montador, os dois, inclusive, professores que vivem e transmitem a arte, não só ali na profissão, mas criando novas gerações de artistas também. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Prazer enorme estar aqui hoje. Vocês são de São José mesmo? Eu posso dizer que eu sou daqui. Eu vim pra cá quando eu tinha 6 anos de idade. Ah, você é bem novinho. Vim novinho. Josense de coração. Josense de coração. E você, Léo? Eu tô me transformando em josense de coração. Eu sou de São Paulo e eu fui pra Monteiro Lobato quando eu já era adulto. Sim. E aí já faz 7 anos que eu tô aqui em São José, então já tô quase me considerando um josense de coração. E como não amar Monteiro Lobato também, né? Pois é. Que cidade gostosa, que respira cultura também, né? Sim. É um lugar muito especial. Você veio pra região justamente por causa de profissão, isso relacionado à cultura e arte, ou foram outros motivos? Foi muito interessante, porque a gente tava um pouco cansado daquela loucura que São Paulo tem, né? Então, tinha vivido já, né? Desde que eu nasci lá. São Paulo é uma cidade muito interessante, tem coisas incríveis, mas também é muito desgastante. E a gente estava num momento de vida de querer ter outras experiências, né? Na verdade, eu cheguei pra ele e falei assim... Então, ele vai falar a verdade. A verdade dos fatos. Vai jogar na roda, cuidado. Eu falei, então, eu quero conhecer, eu quero sair de São Paulo, queria viajar mesmo, conhecer outros lugares. Dar um tempo, não tava nem focando na arte, eu queria realmente conhecer, porque eu acho que a gente faz melhor arte quando a gente vive mais, né? Com certeza. E aí, queria viajar. Falei, se você não for, eu boto o mochilão nas costas e eu tô indo. E vai. E vou sozinha. E aí ele foi na marra, porque ele não saía, arredava o pé de São Paulo. Todo mundo quer dizer. Tirar ele de São Paulo era o desafio. O pesadelo.
Eu não sei, quase todo mundo que eu conheço em São Paulo vive naquela ladainha, né? Vamos sair de São Paulo tá mas difícil, mas nunca sai. É uma coisa muito louca, parece um vórtice de energia que só existe aquilo. E aí eu tava nessa ladainha também, e aí a Má chegou e falou, não, vamos, e aí a gente foi. Só que aí foi louco, porque a gente tava querendo viajar, né? A gente comprou até uma Kombi, queria fazer um projeto de cultura e arte pelo Brasil e tal. Que legal. E aí, de repente, a gente foi sequestrado por Monteiro Lobato, assim. Foi uma coisa muito louca, assim. Foi meio sobrenatural. Tipo, em menos de um mês, umas 4 pessoas diferentes vieram falar pra gente sobre Monteiro Lobato, assim. Tipo, Justíssimo. É uma cidade muito gostosa. É muito especial, né? E eu tenho o bairro do Souza, que tem uma escola, Alpandavas, que é incrível. Então, tem uma cena ali, né, de artistas, uma cena muito de pessoas conectadas, né? E é interessante vocês trazerem isso, especialmente falando de Monteiro Lobato, porque, querendo ou não, ela tá longe de ser uma grande cidade, né? A gente fala nas... 4 mil e poucos habitantes. Pois é, pouca gente morando lá. A gente fala nas grandes potências do Vale do Paraíba, a gente vai pensar em primeiríssimo lugar São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, que são as grandes cidades aqui da nossa região. Mas também existe vida, e se existe vida, portanto existe cultura, né? Fazer artístico e cultural nas menores cidades, e às vezes elas servem como um combustível ainda mais potente do que as grandes, né? Sim, tem a cultura... a própria cultura popular, né, dali, tradicional, né? Mas em Monteiro tem uma coisa especial, porque tem muito artista que também chegou lá. Sim. Para estar lá, né? Principalmente muito músico. Tem muito músico lá. Artista de circo, circense também. Então, a gente chegou na sexta, no domingo a gente alugou uma casa. É uma cidade que já leva nome de artista, né, minha gente? Vamos começar por aí, que a gente tá falando do pai da literatura infantil, não é pouca coisa, não. Monteiro Lobato é também um grande nome na nossa cultura. Bom, vamos falar de cinema e vamos falar de São José, que é onde nós estamos agora. Perfeitamente. Menção honrosa Monteiro Lobato já feita. Vamos agora para São José dos Campos. Como é que tá o cinema em São José? Porque vocês vieram de São Paulo. A gente sabe que tem muita produção que é rodada em São Paulo, Rio, outras grandes capitais. E quando a gente fala de interior, parece que a coisa não está acontecendo, né? Eu também sou artista e a gente sempre cresce com aquela mentalidade de que se eu não sair do interior, a minha carreira não vai acontecer, não vai rodar. Vocês pensam igual? Como é que tá São José nessa questão? Pode começar. Eu acho que São José, como qualquer interior, é mais desafiador. De fato, você ter uma carreira, você ter recursos para produzir, é mais difícil. E não só... Na verdade, o cinema, especialmente, é muito raro. Em qualquer lugar do mundo, você vê um cinema descentralizado. O cinema, ele é centralizado. É a natureza um pouco da indústria, né? Então, você vê Hollywood, tá ali em Los Angeles. Não é em todo lugar dos Estados Unidos que se faz filme. É verdade. Então, aqui existe uma concentração, São Paulo, Rio, alguma outra capital, né? A gente tem Recife, que conseguiu ali, junto com o Porto, criar. Um pouco em Curitiba, Salvador tá um pouco forte. Então, você tem alguns pontos ali. Mas São Paulo e Rio realmente são... os grandes polos. Os grandes polos. Né? E o Brasil, ele tem feito... a forma de fazer política pública do Brasil dos últimos anos para cá, dos últimos 4, 5 anos para cá, a partir da Paulo Gustavo, da pandemia, da Aldir Blanc, principalmente, que foi a lei emergencial, por conta da pandemia, uma lógica de política pública praticamente inexistente no mundo, que é uma política de descentralização de recursos. Perfeito. Que é escoar recurso quase por um cálculo, né, de número de habitantes, tem um cálculo lá, mas é igualitário, não igualitário no sentido de mesmo valor, mas igualitário proporcionalmente pela população, né? As cidades, para os municípios. Então, o federal passa para o estado, que passa para os municípios. Isso tem movimentado muito. Por um lado, muito positivo, porque movimenta jovens ou pessoas que estavam na área, que estavam cansadas, ou gente que sempre lutou, conseguiu ter um recurso a mais, pessoas jovens que pensaram, de repente eu não preciso sair daqui, eu posso fazer aqui. Ao mesmo tempo, os recursos ficam muito descentralizados, ao mesmo tempo eles ficam muito pequenos. Sim. Então, o valor que chega para produzir no interior, principalmente no interior pequeno, em São José ainda tem um valor ok. Porque é uma cidade... Porque é uma cidade grande, maior. E potente, né? E agora, para o interior, é um valor muito pequeno. Então, dá uma sensação de que a gente está andando,
mas a gente anda até que ponto? Porque a gente produz, só que a gente produz com pouco, ou seja, o trabalho não consegue ter aquela qualidade no sentido técnico, as pessoas não conseguem receber de maneira realmente justa, e a distribuição, a forma de escoar o filme fica muito limitado, porque muitas vezes fica muito pautado na produção, e não na distribuição, e não na formação, e não no desenvolvimento de roteiro. É muito focado em produção. Até porque são processos, aliás, são partes do mesmo processo que quem não tá envolvido ali nem sabe que existe, né? Fica parecendo, né, Léo, que é só juntar uma equipe técnica, uns atores aqui, ter um bom roteiro e gravar a cena. E não é bem por aí, né? Não, pra você ter ideia, pra começar, da ideia de pensar em ter um filme e ter ele pronto pra levar pro cinema, normalmente 4 anos, pelo menos. Sim. Então, assim, é um processo longo. Longo demais. Longa-metragem. Pelo menos, tem uns que são 10 anos, né? Sim. Então, a gente acompanhou a gente fez a gente tem uma revista, né, digital que estuda cinema, chama Cinema das Margens, estuda o cinema no interior. Sim. E a gente fez uma entrevista e um e-book, uma cartilha para quem gosta de animação, é muito legal, de stop motion, de um Tectut, de um stop motion feito em São Carlos, no interior. Eles demoraram 12 anos, né? 12 anos. 12 anos. Nossa. E trabalhando todos os dias. Meu Deus. É muito. Que paixão é uma coisa. O que move, né? Uma pessoa fazer isso. Depois o espectador vai sentar e vai assistir em, sei lá, 1 hora, né? Vai parecendo, foi fácil de fazer. Que fácil, minha gente, que fácil. Tá longe de ser fácil um negócio desse, incrível, né? É incrível. Então é isso. Eu sinto que São José, a gente tem um processo também com a democratização, né? Então é muito mais fácil fazer um filme com o celular, com a câmera tá mais barata, né? O acesso também, né? A gente tem muitos cursos online agora para as pessoas aprenderem a fazer cinema. Então a gente tem mais acesso, tem mais democratização, tem mais política pública. Tá melhorando. Porém, ainda tá longe de ser um ambiente que a gente possa dizer, sim, temos um mercado audiovisual no interior, é o ideal temos uma ainda. indústria no audiovisual. Não temos ainda. Falta mais, né? Mas ainda assim, apesar das dificuldades, eu vejo que vocês têm trabalhado e têm chegado à realização de alguns projetos bem interessantes. Quero já trazer logo de cara o longa mais recente, que vocês estão em fase de produção, pré-produção, se eu não me engano agora, que é o Chá, não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho, Léo, por favor, desse trabalho que tá chegando aí. Falo sim, é que a Maia, idealizadora do projeto, vai poder, né, falar muito mais. Então vocês vão falando juntos. Mas perfeitamente. Eu acho que tem muito a ver com isso que vocês estavam falando, né? Porque não adianta a gente ter recursos para fazer um filme, talvez fazer um filme que seja incrível, se ele não for visto, né? E esse processo de distribuição, né, que a Má estava trazendo, que é justamente depois que o filme ficar pronto, o que vai acontecer com ele? É um processo, né, que é muito específico, né? São poucas distribuidoras grandes que dominam o mercado. Sim. Então não adianta você ter recurso para produzir um filme se você não vai conseguir depois, né, fazer com que ele chegue até as pessoas. Sim. E assim, talvez até voltando um passinho atrás, né? A gente fez um curso, a gente criou um curso aqui em São José ano passado, que foi muito interessante, justamente sobre a produção cinematográfica gratuito, né? Para, enfim, 30 pessoas, a maioria jovens e tal. E a gente convidou muitos professores, né? Que vivem essa realidade. Então, é algo que é um desafio, mas é alguma coisa que a gente precisa olhar para isso, né? Se a gente quer fazer cinema, se a gente quer realmente criar filmes, a gente precisa entender um pouco desse processo. E o cinema, ele tem a ver com audiovisual, que não é só cinema, né? Isso que eu acho que é uma coisa legal da gente também pensar, que por mais que São José talvez não tenha ainda, né, muitos filmes, tem já alguns, claro, mas tem uma cena audiovisual forte, né? Tem muitas pessoas que trabalham com audiovisual em diversas maneiras, tem pessoas que trabalham com cinema, com animação, com stop motion. Tem. Né? O nosso produtor, inclusive, do Chá, ele tem um filme super premiado, né? De stop motion, e esses universos eles vão se relacionando. Alguns desses professores que vieram aqui, por exemplo, viveram muito essa realidade, né? De fazer uma distribuição estilo banda de punk rock, assim, de sair pela estrada, né? De ir levando o filme até as pessoas. Então, eu sinto que a gente está vivendo um momento, junto com todo esse recurso que chegou, né? Da Paulo Gustavo, toda essa produção que foi feita, é um momento da gente encontrar novos caminhos, né? Sim. E tem grupos se formando, né? A gente faz parte do Cine, que é um grupo, um fórum de cinema do interior, que pesquisa, né, essas possibilidades, que troca ideias e construções. Então, acho que é um momento muito interessante, assim, né? Muita coisa sendo pensada, e por mais que não seja fácil, é um momento muito promissor, né? Tanto para o nosso cinema
nacional, como você falou, né, dos prêmios agora em Cannes, a gente teve, né, enfim, o Oscar, e tem outros exemplos também, né, inclusive nessa revista que a Má falou, de cineastas do interior que conseguiram furar essa bolha, digamos assim, né? Cineastas de cidades minúsculas que conseguiram criar uma identidade, criar projetos, né? O João Paulo Miranda, por exemplo, também é uma pessoa que está em parceria com a gente, que conseguiu, né, ter um curta que foi para Cannes, ganhou prêmio, com dinheiro de uma rifa que ele fez, né? Então existem possibilidades, mas a gente tem que ter o certo pé no chão, assim, entender que não é um conto de fada. Sim, né? E eu acho também que quando a gente fala disso, a gente não está falando que não existe artistas e cineastas incríveis aqui, mesmo sem recurso, porque existem, sempre existiram, né? Então, a gente tem cineastas incríveis e projetos incríveis e filmes incríveis que não, às vezes eles vão para festival, às vezes eles não vão. E as pessoas continuam tentando e vão, e muitas vezes elas não sobrevivem. O seu ganha-pão é do cinema, mas elas não largam o cinema. Porque o cinema é paixão, o cinema assim, não existe outra possibilidade a não ser fazer arte. Cinema. Então, com recurso e sem recurso, seguiremos fazendo. É que a gente luta para que se tenha, para que se melhore, né? Para que a gente consiga profissionalizar, que a gente consiga realmente viver disso. Mas enquanto não dá, a gente faz do jeito que dá, né? E o Chá, voltando pro Chá, eu acho que faz um link interessante com isso. Esse é um projeto que ele começou com... a gente tem um grupo chamado Artemisia, um núcleo de escritoras mulheres. Eu, a Ana Latge e a Clariô. E daqui de São José, ela tá agora uma tá no Espírito Santo e a outra tá em Salvador. Mas elas são daqui, a gente se encontrou daqui. Inclusive, uma delas, as duas foram minhas alunas, né? E aí, elas foram minhas alunas, mas muita sintonia, a gente formou um grupo, né, depois, e começamos a desenvolver roteiros. E a gente chegou nesse roteiro do Chá, que, na verdade, veio de uma outra série que a gente fez, enfim, e que conta a história de uma mulher arquiteta que vem com o marido para São José dos Campos, na década de 40, para arquitetar uma fábrica de cerâmica. Naquele período onde São José estava deixando de ser um período sanatorial para virar um polo industrial, né? Tecnológico e tudo mais. E era bem interessante porque eu fiz uma pesquisa grande sobre a cidade e encontrei um site que acho que chama São José Antiga. São José Antigamente. Nossa, maravilhoso. Essa esse pessoa, site é bom. Esse ser humano que fez isso, ele me ajudou, viu? Ele me ajudou. E é incrível. E aí lá encontrei também, né, sobre a Central do Brasil, que as pessoas paravam aqui. Sim. A Central do Brasil passava, o trem quando passava, todo mundo fechava a janela em São José. Por medo de tuberculose. Por medo de tuberculose. Era um bom ar, mas todo mundo fechava, ninguém queria. Então, era uma cidade que ninguém queria estar. Sim. Então, esse processo de industrialização que veio trazer o progresso, Hoje, somos o que somos, né? Um polo tecnológico e tudo, muito por conta desse período, né? Sim. Foi esse período. E aí, ela vem pra cá junto com o marido, a Alice, para projetar uma fábrica de cerâmica. Nesse período, 9% das mulheres faziam faculdade só. E ela faz parte desses 9%, né? Então, ela é uma mulher um pouco à frente, muito inteligente, à frente e tal. E ela conseguiu fazer faculdade. Porém, ela se casou e ela projeta e o marido que assina. Então, ela faz o trabalho, mas ela não recebe as honras do trabalho. Certo. E, na época, a gente pesquisou muitas mulheres, assim, mais de 100 e poucas. E isso era algo muito comum. Pai, irmão, marido, todo mundo... receber o crédito por trabalhos feitos por mulheres. Olha assim. isso. Era muito comum. E a Alice, ela é essa pessoa. Só que a Alice não é uma pessoa, assim... vamos dizer assim... Resignada, Ela não aceita. Ela não aceita. E ela não necessariamente é uma pessoa boa. Mas quem é? Me fala, quem é 100% bom? Exatamente, quem Legal é 100% você tocar bom? nesse ponto, porque fica parecendo sempre que é aquela história do protagonista que é o mocinho ou a mocinha, e é legal a gente retratar também que são pessoas, com né? Camadas, né? Com Exato. camadas, perfeito. Exatamente. Inclusive, ela tem a Hilda, que é uma empregada da casa, que é meio cigana, uma senhora que ajudou a criar ela, que recebe ela de volta, e ela faz uns vasos de cerâmica. E ela entrega esse vaso de cerâmica para a dona da fábrica de cerâmica, que
pega esse vaso, constrói do jeito dele, exporta e começa a ganhar dinheiro com ele. Que demais. E ela fala, mas esse vaso era meu. Ela fala, quem disse que era meu? Você vai começar a dar spoiler, garota. Toma cuidado. Você Não tá pode se falar. empolgando, daqui a pouco você vai contar a história inteira desse filme. Não. Mas esse filme é porque foi muito importante pra gente trazer exatamente essas camadas de que as pessoas não são boas, elas não são ruins. Muito legal. Elas são parte de uma cultura da época, o progresso mesmo, né? Isso é Vai excelente. dar emprego, vai mudar, mas ao mesmo tempo a gente desmata. Então, assim, tudo tem prós e contras, né? Qual vai ser a sua escolha? Eu acho que o ponto é, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? E essa pesquisa que você tem feito, que vocês têm feito de maneira geral, para criar e roteirizar essa obra, né? Você foi falando, você citou o site da sua pesquisa, essa história toda da cerâmica e tal. E quem conhece um pouquinho da história de São José, especialmente nesse início, anos 40, escuta essa sinopse que você trouxe, não tem como não passar pela mente um nome, que é Cerâmica Weiss, né? Que quem de repente está escutando nossa conversa aqui não conhece, foi uma empresa muito relevante aqui para a região, né? Ela foi, de fato, nessa mesma época que ela foi inaugurada aqui na cidade, em 1942, e funcionou até os anos 90, ali em 96, maior fábrica de cerâmica e pintura à mão do mundo, né? E acabou se tornando essa relevância toda. Então, escutando... É mera coincidência ou não? Não é, mas é isso, é inspirado. Inspiração. E aí, a dona da fábrica, né? Inês Bonadio. A Inês Bonadio, ela foi uma grande inspiração, como uma grande mulher mesmo, porque naquela época ela tinha irmãos e quando herdou, ela que tocou a fábrica, ela é a ceramista-chefe da fábrica, uma mulher, né? Enfim... Tem homenagens para ela em tudo quanto é lugar. Muito legal. Então, ela me inspirou muito. Então, no filme, o Chá, a dona da fábrica também é uma mulher. Só que, no caso, o marido dela administra e tal. Mas também é uma mulher. Mas deixa claro que é tudo muito inspirado, né? Não é outra história. Não é a retratação. Exatamente. Ali, né? A gente tem um fundo histórico ali que é fidedigno, vamos dizer assim, mas a história mesmo são personagens, histórias diferentes que não existiram, fictícias, né? Vocês estão em fase de pré-produção, é isso? A mil. O que significa, Léo, a fase de pré-produção? O que vocês têm feito neste momento? Bom, até falando um pouco, né, do edital, que a gente foi contemplado por um edital que tem a ver, né, com isso que vocês estavam trazendo aqui, né? Foi o primeiro edital de ficção. Primeiro edital de longa-metragem de ficção aqui na cidade, então foi uma conquista, né? Isso é excelente, a gente até destacar, pessoal, você que está assistindo aí, o Chá, vou falar isso com calma para você prestar atenção nisso, que é muito relevante. O Chá é o primeiro longa de ficção financiado por um edital de longa-metragem com verba pública municipal de São José dos Campos. Quer dizer, é um grande feito para a cidade. É uma grande conquista e, ao mesmo tempo, Thiago, é uma coisa que a gente pediu, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que, nossa, a prefeitura, né, eles fazem o que eles querem e tal, mas existe um diálogo, né? Sim. Claro, sempre pode, né, ter mais escuta, as coisas sempre podem ir se afinando, mas já faz tempo que a gente vem pleiteando isso, né? O edital. Não propaganda nosso filme. Não, pedir para ter um edital. Porque justamente a gente sempre tem edital de curta-metragem, que é ótimo, né? A gente começa sempre por curta-metragem, mas a gente quer dar um passo além, né? A cidade, a classe artística, então por que não, quando chega uma verba maior, ao invés de aumentar a quantidade de editais de curta, ter um edital de longa. Verdade. Então teve uma consulta pública, né? A gente colocou isso e aí veio esse edital. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente precisa ter esse diálogo, né? Acreditar no diálogo. É recente, Léo? De quando é isso? O edital ele saiu em 2023, né? Super recente. E aí o financiamento foi da Lei Paulo Gustavo, mais, né, um recurso da lei, mas que foi... a gestão foi feita pelo município. Então eles criaram esse edital para 2 filmes, né? Um de ficção e um de documentário. Inclusive o pessoal que está fazendo documentário é parceiro nosso também, muito bacana, a gente conhece. Enfim, a classe se conhece bastante, né? E aí, assim, é um edital pequeno e que ele contempla o desenvolvimento do roteiro, a produção e a pós-produção, né? Então a gente tem que todo aquele caminho todo que a gente estava falando, ele precisa acontecer. E aí a pré-produção basicamente é tudo que acontece antes da filmagem, né? Então você precisa encontrar a locação, precisa fechar, né, o seu elenco, quem é que vai participar, fazer um plano de filmagem, organizar todas as demandas, né, de figurino, de direção de arte, os objetos, enfim... Tudo que precisa acontecer. Imagina uma festa, né? Você vai fazer uma festa de churrasco. Você vai ter que pensar em tudo, na decoração, né? Os convidados, o convite, quanto tempo vai demorar, depois como é que o pessoal vai embora, onde que eles vão dormir. Então a pré-produção basicamente é
todo esse... Pensar nisso. Tudo né? isso que precisa se você acontecer pensar antes. que na produção ficam 4 semanas, né? Toda a equipe gira em torno de umas 40 pessoas, né? Na produção. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. 40 dias, com transporte, alimentação, às vezes tem hospedagem de fora. Só assim para manter as pessoas. Aí ainda tem toda a questão de equipamento, pagar o cachê de todo mundo. Só para a parte de produção. Aí tem a pré, que é preparar todo esse momento de filmagem e a pós, que é a edição. Então, nesse edital, a gente recebeu esse recurso, a gente vai cumprir com ele. Só que a gente também aprovou o projeto numa outra lei de incentivo chamada PROAC ICMS, que é para captar maior recurso para poder, de fato, o filme ter a qualidade que merece e conseguir dar a estrutura que esse filme merece, tanto de pagamento para as pessoas quanto de estrutura para o próprio filme. E aí o projeto está em fase de captação, junto com a pré-produção, está em fase de captação. O que significa que se tivermos empresas interessadas em Exatamente. colaborar com a Exatamente. obra assistindo este podcast neste momento, minha gente, por favor, você empresário Por que favor. valoriza a produção cultural da nossa região, não deixe de procurar por eles e de fato fazer essa contribuição, porque isso pode fazer o projeto acontecer, deslanchar e tomar proporções cada vez maiores, Sim. né? De repente ele tá desse tamanho, com a sua ajuda ele vai ficar desse, né? E vocês ganham porque a arte é valorizada, mas a empresa também ganha porque vai estar, de fato, ajudando a produção de arte local. Isso é E a empresa, ela incrível. ganha com muita coisa, porque ela ganha pontos em ESG e, né, na ODS. A gente manda relatório completo para ela poder subir na ESG. A gente também faz ativação de marca, quando é projeto assim. E o incentivo, ele é todo por redução fiscal. Então, a empresa não tira R$1 do bolso dela. Ela só direciona 3% do ICMS para o projeto. Então, assim, é muito vantajoso para a empresa. Porque ela, além de reduzir, ela ganha ativação de marca, ganha SG. Então, assim, é vantagem atrás de vantagem. Atrás de né? vantagem, sem gastar. E é muito importante que você, Marcela, toque nesse assunto, porque a gente sabe que existe ainda, e muito, um preconceito voltado à legislação que favorece, de alguma forma, a produção cultural, né? A gente está falando aqui de Lei Paulo Gustavo, a gente está falando de Aldir Blanc, tem a Lei Rouanet, que acho que é a principal, que polêmica. mais é massacrada. E é bom você trazer esse esclarecimento, porque, de fato, existe muita falácia em cima do que realmente é, né? Tem muito. E eu acho que tem muito. E a gente teve um período da Rouanet que descobriram muitas falcatruas e muitas grandes empresas que roubavam dinheiro da Rouanet. Mas não eram os artistas. Eram grandes empresários, entendeu? Que pegavam esse dinheiro e, na verdade, pagavam mal os artistas. Só que aí popularizou algo negativo, né, em relação a isso. E, claro, a gente também tem projetos da Rouanet que são projetos muito grandes, com artistas muito famosos. Isso tem uma certa polêmica. Sim. Porém, grande parte dos recursos de Rouanet, de ICMS, de tudo, não são para isso. São para projetos que têm impacto social, impacto cultural, que têm uma economia criativa muito circular. Porque imagina, a gente tem um filme de 1 milhão, só que a gente tem nesse trabalho mais de 100 pessoas trabalhando por quase 4 anos. É muita coisa. Então a gente roda e esse dinheiro ele vai rodando, né? Que alguém vai comprar uma coisa, vai no supermercado. Então, tudo que você investe em cultura retorna para a cidade mais do que você investiu. Com certeza. Exato, universo. Tem estudos, né? Que 4 vezes você coloca R$1, né, para fazer um filme para esse tipo de produção. De produção, né? Esqueci o nome agora de conteúdo. Cultura. Economia criativa? Economia criativa. Certo. R$1 que você investe, esse R$1 ele vira 4. Né? Então, se você tem um edital que vai colocar lá 100 mil para um projeto como esse, isso vai se multiplicar por 4, porque você contrata um marceneiro que vai contratar, vai comprar o material. Então, assim. Esse dinheiro retorna para a cidade. Esse dinheiro retorna e ele se multiplica. É uma coisa muito louca, é muito estratégico, né? Então, é muito importante. Né? E ela falou de 1 milhão, não é, o nosso filme não tem 1 milhão, tem muito menos que isso. Né? Não, um edital exemplo. municipal, só para deixar isso claro. E assim, queríamos ter 1 milhão. Exato. Se quiserem nos dar, a gente está Vamos chegar lá. Mas assim, realmente é um filme muito importante, né? Pro cenário, né? Pra cena cultural aqui de São José dos Campos. É um filme que fala sobre a história daqui. Por mais que não é um filme que quer
trazer exatamente, né, pontos históricos, mas que tem esse pano de fundo desse contexto aqui do que estava acontecendo. Tem alguns artistas convidados também de fora, mas assim, a grande maioria, né, mais de 80% da equipe é local. A gente tem alguns atores também já confirmados também com nome que tem a ver com essa parte da distribuição, né? O diretor é uma pessoa também super, super importante. É um filme que a gente tem grandes expectativas de fazer algo que seja valioso para a cidade, né? Para a história da cidade, para a gente conhecer, né? O que todos esses artistas aqui podem fazer e quem sabe abrir, né, uma porta para outras produções, né, desse nível isso é um ponto estratégico, né? Trazer gente que é da cidade, artistas, atores e técnicos, né? 80% das pessoas são da cidade. Porém, os 20% que a gente tinha de possibilidade de trazer gente fora, trazer nomes que são estratégicos para distribuição. Sim, né? inclusive então, tem um grande nome aqui. Posso dar esse spoiler? Ele já tá liberado? Pode, acho que sim. Vamos ver. Tem alguns em negociação, mas tem alguns já liberados. Esse aqui, ó. Olha essa poça. Pode, vai que eu falo um negócio. Esse pode. Esse com certeza. É que tem alguns que a gente tá ainda... Esse aqui, Lee Taylor. Lee Taylor, grande Lee. Reconhecido aí pelo público, papel em Velho Chico na Globo, Irmandade na Netflix. Tá dirigindo o Chá, é isso? Exatamente. Eu fiz o NAC, que é um núcleo de artes cênicas do Lee, quando eu morava em São Paulo, 2012, 2013, por aí, acho que foi a segunda turma. E não sei, aí quando eu escrevi, depois a gente conversando, eu falei, nossa, eu acho que... Eu mandei mensagem pra ele, falei, Lee, tô procurando um diretor, uma diretora pra esse filme e tal, será que você indica alguém? Ele falou, eu acho que eu tô afim, será? Aí eu falei, vou te mandar o roteiro. Ele leu o roteiro, gostou, e aí a gente falou, nossa, demorou. Então, tá sendo uma honra, assim, voltar a trabalhar com ele e também ter ele aqui, a sensibilidade, porque quando a gente escreveu o roteiro, eu e a Ana, a gente falou, esse é um filme de ator. Ele é basicamente numa locação, né? Tem algumas locações externas, mas ele é muito dentro de uma casa e muito a relação entre os personagens, né? Então, é um filme de ator. Então, a gente queria chamar um diretor que tivesse esse olhar cuidadoso para a atuação. Sim. E isso que ele é, né? Porque, acima de tudo, ele é isso. Ele tem essa... Ele é ator, ele dirige atores. A expertise dele é muito em relação à atuação. Então, isso encaixou muito bem, assim. Ótimo. E aí ele tá fortalecendo. Fortalecendo, chamando elenco também, né? Então... E em questão de locação, você falou que vocês ainda estão nessa fase, né? De definir, e você mesmo acabou de dizer que boa parte do filme vai ter uma locação apenas dentro de uma casa e tal. Mas existe essa expectativa quando a gente fala em retratação da nossa cidade, né? Anos atrás, décadas atrás e tal. A gente fica naquela curiosidade. Vocês têm intenção ou já estão prevendo alguma gravação em algum lugar específico? A gente queria muito gravar em alguns lugares, só que para poder retratar a década de 40, muitos desses lugares, a gente teria que ter bastante recurso. Sim. Então, a gente não conseguiu retratar tanto, então vai ter lugares mais naturais. Então, como se fossem ambientes que ainda tem a natureza, né, para retratar. E também vai ter uma locação possível, que é bem icônica, mas que eu ainda não posso falar. Segredo. Que pode ser aí seria um spoiler fatal. Não, então não. Então segura aí, porque o pessoal vai assistir o filme e vai reconhecer. Que tem a ver com arquitetura, até porque o filme é sobre arquitetura, né? Então isso é legal também, que tem a ver com a história da personagem principal, né? Eu pergunto porque é tão legal quando a gente consegue visualizar algo que a gente conhece nas produções, né? No começo da nossa conversa hoje, eu citei a série da Netflix. Se eu só pegar o nome que eu assisti, mas esqueci, gente. É o Escolhido, né? O Escolhido, isso. Dá um senso de nossa, é minha cidade. E quando aparece, porque não é retratado como São José dos Campos, né? A gente assiste lá, aparece uma cena do nada de um Parque Vicentino Aranha. Exato. Fica, mas eu conheço essas paredes de algum lugar. Mas é no Tocantins. Então, eles criaram um Pantanal dentro do Parque da cidade, gente. Sim, que doideira, né? É a magia do cinema acontecendo, né? Sim. E mais uma coisa que a gente talvez não pense na hora que também faz parte da produção, né? Pensar em tudo isso de retratar, porque tem que ser verossímil, né? Como que essas coisas se conectam, né? E tem a ver com a Film Commission, né? Que é um assunto também interessante e atual. Sim. Inclusive, parece que agora estavam rodando lá em São Chico uma série da Globoplay também. Bem interessante. E aí, São José tem muitas possibilidades, né? Sim. Aqui a gente tem vários tipos de arquitetura, de histórias, né? De natureza. Cenários, né? Cenários, né? A praça japonesa, né? Essa parte tecnológica. Verdade.
O Escolhido, eu acho que ele foi bem importante, né? Que foi até, inclusive, o Marcelo Torres, que agora mora aqui em São José, que trouxe, né, o filme pra cá. E ele foi muito importante, eu acho que para todo mundo, tanto para as prefeituras, secretarias perceberem e olharem, nossa, tem potencial, né? Quanto para os realizadores entenderem também, nossa, a gente pode estar inserido nesse mercado maior, de alguma forma. É possível, né? É possível. Então, foi uma abertura muito importante pra gente, essa vinda. E essas conversas sobre economia criativa, sobre quanto que retorna de recurso, quanto que é importante não só para os realizadores, mas para o público, para as empresas, para a cidade, esse desenvolvimento, para que, de fato, agora a prefeitura, né, junto com outras gestões, as secretarias, pudessem, de fato, começar uma Film Commission e valorizar perceber que realmente é importante valorizar e desenvolver o audiovisual. Exato. Né? Talvez até relembrar isso, né? Porque a gente citou aqui o Escolhido da Netflix, que é mais recente, mas a gente tem um histórico de outras produções que já aconteceram aqui em São José e também na nossa região. Durante a pesquisa, inclusive, né, antes de receber vocês, eu descobri esse filme que eu não conhecia ainda, que chama Cara de Fogo. Vocês já assistiram? Não. Vocês já ouviram falar? Cara de Fogo. Não. De Fogo? Não. Cara de Fogo. Ele foi gravado em São José dos Campos, só que vocês vão cair pra trás, pelo menos eu caí quando eu soube quando isso foi gravado, em 1958. Uau! Vocês acreditam? E tem um pedacinho, eu achei um trechinho no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão encontrar isso aí também. Chama Cara de Fogo, foi dirigido pelo Galileu Garcia, baseado no livro A Carantonha. E foi destaque no primeiro Festival de Cinema de Moscou, em 59. Uau. A cena é sensacional. Eles gravaram naquela estação de trem ali de Eugênio de Mello, Sim. distrito de Eugênio de Mello. E quando você assiste, porque hoje... Vocês passaram por lá recentemente? Sim. Sim. É um prédio lindo, maravilhoso, mas hoje ele tá parado, né? Ele serve simplesmente ali pra gente relembrar a história. Fico imaginando como é que era. A cena mostra por dentro, sabe? Como ele era? comprando o bilhete do trem, a família descendo, e tem todas as casinhas antigas ali, né, de Eugênio de Mello, que eles também gravaram ali. É muito legal de ver. E vocês trazendo um filme, né, de época, a gente vai ter essa sensação com vocês também, com certeza, assistindo. É muito legal essa coisa da época, da memória, né? E como que a gente se conecta, eu sinto assim, com saber a história da minha cidade. Quando eu tava vendo o São José antigamente, eu encontrei as plantas arquitetônicas da Cerâmica Vaz. Tem todas lá. Você deve ter pirado olhando isso. Nossa, eu pirei. Eu falei, não acredito que eu achei isso. E aí você vai lendo. E eu fui entrando lá e eu vendo documentos. E aí tem fotos das cerâmicas. Gente, e, cara, demais. é muito incrível você entrar em contato com algo que foi vivo, né? Aí você passa ali nas ruínas e você olha as fotos de como era antes e agora tá aqui. Então, sabe, há anos atrás tinha alguém aqui trabalhando onde agora tá. É muito interessante. Eu gosto muito disso de época, assim. Muito. E também Mazzaropi, né, gente? Sim. A gente tem que falar de Mazzaropi, Claro. que também é um grande nome do nosso cinema nacional, que também gravou muita coisa. São José, Taubaté, Caçapava, Tremembé, enfim, aproveitou as locações. E nesse tópico de locações, você citou, e eu quero aprofundar um pouquinho agora, Léo, essa questão da Film Commission. Porque quem não faz parte da área, ou de repente até faz, nem imagina que existe e como funciona. Você consegue contextualizar para mim um pouquinho, por favor? Claro, vamos lá. E só para citar também, tem o Aparecida, que é um outro longa que foi filmado uma parte aqui também, verdade. né? Que tem uma importância um pouco mais recente. É mesmo. Então Teve tem Tapete já Vermelho, que foi gravado aqui também com o Matheus Nastergaile. Difícil falar sobre o nome dele. Foi filmado aqui? Eu não sabia. Foi gravado por aqui eu sabia também. que era na região, mas foi em São José. Interessante. Na verdade, em São José eu não tenho certeza, mas na região sim. Eu tenho certeza de Eu ouvi falar de Taubaté. Teve um filme com Wagner Moura, que também gravou em Pinda. Agora esse eu não vou lembrar o nome. Vocês lembram, gente? Alguém aí da produção? Não, né? Bom, é um filme também que retrata a vida de um golpista e tal. E ele fazia o personagem principal e gravou aqui na região também. Mas Film Commission. Pois é, então acho que tudo isso tem a ver com a Film Commission, né? O que é a Film Commission? Esse nome, o pessoal às vezes fala, nossa, por que é em inglês e tal? Mas Film Commission é um nome que se dá, né, no mundo todo para essa organização que é criada para receber produções de fora, né? Então, por exemplo, no caso do Escolhido, você imagina, o tempo de uma produção é tudo para ontem, né? Você chega e fala, pô, preciso filmar ali. Aí você vai lá na secretaria para pedir uma autorização. O cara fala, bom, você protocola aqui esse documento, que aí eu vou mandar lá para outra secretaria. Então, assim, é um tempo que é muito diferente, né? Dessa realidade da pública, né? De gestão. Então, a Film Commission, ela é uma iniciativa que ela procura criar um braço em todas as secretarias que tem,
que precisam ser acionadas, que precisam trabalhar em conjunto para você conseguir receber produções de uma maneira mais ágil, com menos burocracia. Para fechar uma rua, por exemplo, para uma autorização, quanto custa para você filmar num lugar, são coisas que às vezes a cidade nem sabe responder, né? Como que vai fazer? Tentar, pelo menos, desburocratizar esse processo. Exatamente. Essa que é a iniciativa. Esse então, é o primeiro passo, né? No Escolhido, né, a gente ouve as histórias, né, do Marcelo Torres e tal, de que foi um grande desafio, né? E a Secretaria de Cultura, né, a Fundação Cultural, ficou se desdobrando para conseguir atender e deu certo, né? Eles conseguiram, mas foi uma experiência assim muito difícil. E aí, um pouco até a partir dessa experiência que surgiu essa ideia, né? O Marcelo Torres mesmo que trouxe essa ideia de criar uma Film Commission, e aí outras pessoas se juntaram e criou esse coletivo, e no final a Fundação Cultural acabou dando seguimento nessa ideia, né? Então a Film Commission ela agora foi inaugurada, né? Foi feito um mapeamento dessas locações, né? Claro, existem milhares de locações em São José dos Campos, mas, né, foi feita uma seleção e escolheram, né, uma quantidade para começar e criar um catálogo. Né? Então foi criado um catálogo já com, né, vários idiomas, um site onde tantos profissionais daqui podem se cadastrar, né? Então, a gente precisa de camareira, precisa de, né, um técnico de som, um assistente de câmera, então todo mundo pode fazer o cadastro, eu convido vocês a fazer o cadastro lá no site, e também empresas, né? Então rede hoteleira, catering, né, alimentação, transporte, então todas as empresas podem fazer o cadastro, e aí agora está tendo até um movimento do governo estadual, né? De fortalecer e integrar essas Film Commissions, porque justamente a ideia você vai filmar em São Paulo, é muito caro, né? Hoje em dia você vai filmar no Parque do Ibirapuera, tá, sei lá, R$10 mil para você abrir câmera em um lugar por 1 hora, assim, uma coisa assim absurda, e você vai ter agenda para não sei quando. Então existe essa necessidade com esse desenvolvimento do audiovisual, né? As produções estão vindo de fora para cá, né? A Disney Plus tem sinalizado, né? Netflix. Então a gente vive um momento muito importante do audiovisual e a gente precisa dessa matéria-prima, né? Desses espaços para se filmar. No caso da Film Commission de São José dos Campos, já tem essa proposta de não só servir como locações, mas que a Film Commission também consiga articular essa relação com realizadores locais, né? Perfeito. Que é uma coisa super importante, né? A gente tem outros exemplos, né, de Film Commission muito bem sucedidas, em que eles eles aceitam filmes desde que uma parte da equipe seja local, desde que tenha um trabalho ecológico em relação ao manejo do lixo. Não, eu falar que esse ponto é bem importante, assim, porque a Film Commission, o primeiro passo, a estrutura, o que serve a Film Commission, né, para quem é de fora, produtora, de fato, é facilitar, desburocratizar para que chegue produções maiores e elas vão chegar e elas vão injetar dinheiro, né, porque elas vão estar produzindo aqui e tudo mais. Só que para você receber isso, é um pouco mais complexo do que parece, assim, né? É importante que os realizadores locais também sejam abraçados por essa iniciativa, né? Para que eles também possam operar dentro dessas produções, como técnico, como assistente, né, como camareira, figurinista, figurante, atores, enfim. É importante que abrace esses realizadores e que também tenha um processo de sustentabilidade, porque, gente, é muito lixo numa produção. Então, precisa pensar em alguma, né, numa cartilha verde, precisa ter uma lógica e precisa também ter incentivo. Por que uma grande produção vai vir para cá? O que tem de estrutura aqui para vir? Então, também precisa se estruturar um bom acolhimento para as produções de fora. Então, é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho que precisa ser feito com cautela. O primeiro passo é organizar isso, porque quando eu vou pedir uma locação, por exemplo, eu quero gravar no Parque da Cidade, eu vou falar com um lugar. Se eu quero gravar no Parque da Cidade, é outro lugar. Se eu quero gravar no centro, é outro lugar. Então, a produção tem que ir e falar com pontos muito diferentes. Com a Film Commission, a produção direciona a Film Commission e ela faz tudo. É essa relação de centralização. Esse é o primeiro passo. Sim. Mas todos os outros precisam ser feitos também para, de fato, ela funcionar. Porque senão, né, a produção não chega, porque não há interesse, né, em vir para cá se não tiver uma estrutura. Quanto mais você complica, mais se distancia, na verdade, né? Tem que ser uma coisa, de fato, que tenha mais fluidez, né? Para que, de fato, as coisas aconteçam. E que faça sentido para cá, porque essas produções também vêm para cá. E aí, é importante que esses recursos que são entregues com as produções externas fomente a produção audiovisual local.
Então, pensar numa política que se retroalimente mesmo para cada vez mais desenvolver o audiovisual local, assim. Que tipo de formação que pode ser interessante, né? Porque talvez você não vai começar tendo, né, diretor de fotografia, diretor de arte local. A gente tem, né? Mas não, é sendo incorporado nessas produções, mas talvez assistente de câmera, né, produtor de arte e tal. Então, quais são as funções mais estratégicas que toda produção precisa, que faz sentido de você, por exemplo, exigir que uma parte seja local? Então, né, a Fundação Cultural está com essa intenção de criar essas formações, usando também esse recurso que vai chegar a partir desse uso das locações, né, Quando a gente começou essa conversa, eu apresentei vocês entre aquelas inúmeras funções, que artista tem que ser tudo meio assim, né? Vai fazendo um pouquinho de cada coisa, mas algo que vocês, inclusive, me pediram para focar e destacar é o fato de que vocês são professores. Os dois são professores. Sim. E vocês estão formando profissionais atuantes em quais áreas? Vocês também têm pensado nisso, nessa capacitação? Sim. Com foco nesses projetos que vocês desenvolvem, que provavelmente precisam dessas pessoas para atuar depois também com vocês? No chá a gente já vai ter alunos nossos já que bom. fazendo. Sim, inclusive fazendo direção de figurino, né? Cargos aí importantes. Acho que é uma pergunta muito legal, assim, e só trazendo um pouco da história. Quando a gente foi para Monteiro Lobato, né, que a gente conversou, a gente foi lá muito nessa, não, vamos viver na roça, não sei o quê, numa coisa mais de desconexão ali da cidade. A gente até se afastou um pouco, né, do universo de trabalho que a gente estava mais acostumado. E a gente já estava lá uns 2 anos, e aí a gente percebeu que a gente podia somar com a nossa história, né, com o que a gente trabalhava. Eu nunca tinha dado aula, eu sou super tímido, era muito mais ainda. E aí a Mac deu a ideia, né, ela estava grávida, inclusive, né, e aí nas férias os jovens ficavam meio ociosos lá, começavam, né, enfim, inventar coisa errada para fazer e tal. E aí, por que a gente não dá um curso de cinema? Legal. Bora! Aí a gente convidou alguns amigos também de São Paulo, né? Conseguimos equipamento. E a gente fez um curso intensivo, totalmente voluntário, né? E foi uma experiência incrível, assim. Foi. Porque vieram jovens de vários bairros. Lá tem tem uma galera que é mais hippie, tem a galera que é mais tradicional. E aí jovem tem, né? Os caras que é mais do rock, os nerds e tal. As tribos, exato. Adolescente ainda, né? Imagina, né? E eles se juntaram e foi assim um intensivo todo dia. Assim, a gente fez aula, a prefeitura cedeu espaço pra gente. Eles fizeram tudo isso que a gente falou, né? Criaram um roteiro, pensaram na direção de arte, figurino. Eles atuaram, convidaram, né, uma atriz também que dali produziram. Saiu o filme. Fizeram um filme. Tem aonde a gente assistir? Tem, a gente compartilha. Caramba, fiquei curioso. Tem até um mini documentário sobre o processo no YouTube. E tem o filme não sei se tá liberado no YouTube, mas dá pra ver. Tá no Vimeo, tá liberado. Tá liberado no filme, dá pra ver. Legal. Chama O Último Pedido. O Último Pedido, no Instagram da escola, que é Mastershot Oficial, lá tem, a gente pode até fixar agora, né, pessoal que quiser olhar, tem esse mini doc, a gente coloca o link também do filme lá. É muito legal, porque eles trouxeram uns temas, assim, muito fortes, né? Pesados, fortes, assim, de suicídio. E aí, basicamente, era uma mãe que tinha perdido o filho e que o último pedido do filho dela era acampar. Então, ela faz um acampamento com os melhores amigos do filho. Caraca. E aí, nesse acampamento, tem uma menina que tá grávida, uma menina que tá com depressão, outro menino que tem HIV, e aí eles vivem nesses conflitos num acampamento. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esses temas, é super leve. É eles no acampamento, fazendo fogueira, tocando, conversando. Então, é muito a cara deles, assim, sabe? Legal. É uma intensidade, mas uma leveza, assim, uma coisa de Libera pra gente assistir, gente, pelo amor de Deus. Com certeza. Fiquei curioso agora. E aí, pra gente foi uma grande descoberta, assim, porque além do resultado enquanto filme, né, que foi um projeto muito interessante, a gente percebeu a transformação, ficou até arrepiado, a transformação na vida deles, assim, enquanto coletivo, enquanto... Às vezes essas tribos que não se falavam tanto, que viraram, sabe, realmente amigos, assim, pessoas que tinham largado a escola e voltaram a estudar por conta do curso. Sim. Nossa, eu quero fazer faculdade de audiovisual, eu vou precisar terminar o colegial. A gente comprovando, na verdade, a arte com esse poder de transformação. Exato, né? De uma maneira muito concreta. E aí isso mexeu com a nossa vida. Ele entrou na Federal de Bahia Teve um aluno de que cinema. foi, Olha só, e começou, de repente, descobriu a aptidão ali com vocês. Sim. Demais, foi uma experiência incrível. E aí a gente falou, a gente precisa continuar isso. E aí a partir disso a gente começou a dar alguns cursos, a gente morava ainda em Monteiro, e foi um pouco por conta disso até que a gente acabou mudando para São José, né, depois que o nosso filho nasceu e tal. E aí, assim, respondendo a sua pergunta, a gente
né, é apaixonado por cinema, a gente faz cinema, mas a gente não trabalha só com cinema dentro do audiovisual. A gente trabalha com, né, institucional, videoclipe, enfim, publicidade. O universo audiovisual ele é muito mais amplo e no interior é o que mais tem disponível para a gente atuar fora do cinema. Então a gente tem, né, muito esse lado A e esse lado B, assim, né, que é muito o contexto de muitos artistas, né, que vivem nessa mesma situação. Então a nossa formação que a gente criou, né, na escola que a gente criou, sempre foi nesse caminho, né, de trazer esses, né, essas formações mais técnicas, mais pro lado comercial e também essa formação mais artística pro lado do cinema. Então sempre foi um pouco dessa nossa proposta. E aí no ano passado a gente conseguiu, num edital também da Paulo Gustavo, trazer, né, produzir um curso aqui que foi meio que uma segunda edição desse curso para jovens. Sim. Porque a gente tinha uma escola e os cursos eram pagos, né? Então você tem acesso ali a um público específico. E aí então foi um curso gratuito especificamente para cinema, com vários professores, né? Então foi uma experiência bem interessante. Vocês têm aberto turma ainda? Tem coisa nova Foi uma acontecendo? edição, foi um edital que teve nessa edição, a gente tem um registro, né? A gente convidou, né? Teve, além do curso em si, para esses, né? Para essa turma de 30 pessoas, a gente também convidou profissionais para fazer palestras abertas, né? Masterclass, e vieram nomes incríveis, né? A Vera Hamburger. Nosso sonho era abrir uma escola livre de cinema, assim, público. Era, não é, né? É. Então, sonho tá vivo. Nossa, de repente, quem sabe. Empresários, novamente, vocês. Reforça, por favor, a rede social para o pessoal que tiver interesse, ficar de olho. Vai que uma hora acontece, abre uma turma nova, é bom estar por dentro. Sim. Como é que encontra vocês? A escola Mastershot, o Instagram é Mastershot Oficial. Perfeito. Lá você consegue... Agora, se você me perguntar, você gosta de ser produtora, diretora, roteirista, atriz, vou falar, não. Se eu pudesse, eu seria roteirista e atriz. Só. É isso que eu tá, diretora ali, eu me arrisco na direção, fiz uns curtas, mas o que eu trabalho profissionalmente, até faço trabalho para outras produtoras e tudo, é como atriz e roteirista. Atriz e roteirista. Só que eu sou produtora, porque produtora tem que ser. Faz parte da dificuldade do ser artista no Brasil, né? Exatamente. Se o artista não se autoproduz, de repente ele nem tá em produção nenhuma, né? Exatamente. É esse o ponto. É sobre isso. É sobre isso. É isso. Sinto muito que essa seja a nossa realidade. Eu sei porque, como eu disse, além de jornalista, também sou ator, então eu sei como é complicado. Eu sinto isso também e, na verdade, eu sinto muito, não só por nós, mas pela classe artística do nosso país, que tem que se virar em 10 mil para dar conta de conseguir viver de arte, isso quando consegue, né? Porque na maioria das vezes tem que encontrar outras alternativas aí. Mas eu quero... agradecer vocês, não só pela presença aqui hoje, mas pelo trabalho que vocês têm feito, por essa dedicação que vocês têm tido com os potenciais talentos da nossa região, não só da região, porque eu sei que é um trabalho que se expande, que não fica só aqui em São José, no Vale do Paraíba, e também por essa produção que vocês estão aí empenhados em trazer para o nosso cinema, que é o Chá. Tem previsão de estreia? Ainda não, né? Ainda não. A gente vai rodar em julho. Mas vai rodar em julho, mas até ano que vem a gente deve estar com ele teremos. É excelente a gente ter artistas que estão vestindo a camisa e fazendo acontecer. Quero agradecer muito, Marcela Arnulfi e o Léo Grego, pela presença de vocês aqui hoje no Viver o ValeCast. E também pedir agora pra gente encerrar que vocês deixem os últimos recados para quem tá assistindo, como é que encontra vocês, uma mensagem que vocês queiram deixar, fiquem à vontade, essa câmera aqui é só de vocês. Obrigada. Eu queria agradecer, né, o convite, tudo. Também complementando o Léo, acho que a parte da aula também tem muito a ver com vocação mesmo e com acreditar, porque a gente precisa, para poder desenvolver aqui, a gente pode dizer, eu posso fazer cinema na minha cidade. Precisa ter essa formação, né? Então, eu acho que é um passo, é uma dedicação que é de muito amor. É bem trabalhoso, mas que é algo que a gente realmente acredita pro desenvolvimento, assim. Acho que é um lugar que, sei lá, nem sei porquê, aquela coisa que a gente faz, né? E aí, queria agradecer todo mundo, agradecer todo mundo que assistiu até também, e que espero que em breve todo mundo que está vendo possa ir no cinema, assistir o Chá, está lá também assistindo a gente. E é isso, acho que é só agradecer, tá tudo certo, e que o cinema viva e que São José dos Campos cresça muito, e o Vale do Paraíba, e que a gente possa trazer recursos, fomentar recursos, criar e aumentar a cultura e a arte, porque a gente viu, né, na pandemia o quanto que a cultura de fato é importante, né? O quanto que a arte alimenta a nossa alma, e a gente está num período em que as pessoas estão muito solitárias, a saúde mental está
indo pelo ralo, as pessoas não se encontram mais, né? Então, a arte, a cultura é um lugar onde a gente pode, de fato, ter essa catarse, ter esse lugar de expressão e se reconhecer como indivíduo, né? Não só como uma grande massa, mas as nossas dores, nossos amores né? Se relacionar. Então, acho que realmente... E o cinema é um lugar muito mágico, né? Porque quando você assiste filme dentro de casa... Quantas vezes você agora assiste um filme? Quantas vezes você mexe no celular? É verdade. Né? Essa imersão ainda é no cinema. É mesmo. Então não desistam do cinema. Vão ao cinema, vamos assistir. E assistam filmes brasileiros, nacional, Verdade. quando chegar no cinema. E assistam filmes regionais. Espero que os cinemas daqui abram espaço pra gente colocar os filmes regionais. Porque a gente é o primeiro longa de ficção digital, mas aqui a gente tem um monte de realizador que já tem longas. Sim. Que feitos na independência, na guerrilha. E que merecem seu espaço aí também. Perfeito. Então é isso. Muito Léo? obrigada. Inclusive o Danilo Morales, né, que é um grande guerreiro aqui do nosso cinema joseense. É isso. Terror. Terror, Opa. Querido, maravilhoso. Acho que assino embaixo do que a Má falou, né, e complementando, eu também agradeço muito, assim, né, pela oportunidade aqui hoje. São José mesmo, uma cidade que eu me sinto muito acolhido, muito bem recebido aqui. É uma cidade muito especial e está sendo um prazer, né, poder participar disso. Eu sinto que claro, a cidade é uma cidade grande, mas assim, perto de São Paulo, dessas, é uma cidade que a gente consegue ainda, eu sinto que modificar coisas, sabe? Tipo isso, né? Pô, trazer uma sugestão de um edital que de repente rola, de repente um filme que a gente está produzindo aqui que vai ter um impacto, né, para a vida dos artistas, dos realizadores e de toda a cidade. Então é algo muito, muito bom, né, poder ter essa experiência, poder ter alunos nossos participando de uma produção como essa, reforçar esse convite para quem, né, tiver um ICMS aí, quiser participar, mas não é só isso, assim, a gente também tem demandas, né, de alimentação, de transporte. A gente abriu uma vaquinha agora, então se você quiser ajudar, tem né? vaquinha pro filme também. Tem uma vaquinha. Pessoa física. Um site lá, quer doar R$50, doa aí que vai ser importante qualquer, né? Toda ajuda, ela é muito bem-vinda. Lá nas redes sociais, tudo lá no Mastershot Oficial, vamos já deixar todos os links lá. E vibrar pelo projeto, né? Poder, acho que essa energia é muito importante. Acho que realizar um filme com baixo orçamento, por um lado, ele é muito desafiador, mas por outro lado, ele tem essa estrutura de família, de guerrilha, assim, que tá todo mundo muito junto, todo mundo que tá no projeto acredita muito, né? Então, é uma sinergia muito interessante. O Lee vem para agora domingo, e a gente tá com um time, assim, maravilhoso, né? Alguns atores que a gente tá fechando também, que em breve a gente vai trazer notícias. Então, convido vocês a seguir lá na Mastershot Oficial, e quem puder, né, ajudar, colaborar, vai ser um grande prazer. E depois convido a todos, né, para participar dessa premiere aí que deve vir em breve. Quero estar lá, hein? Com certeza, já está convidado já. Pessoal, muito obrigado. Marcela Arnulf, Léo Grego, valeu, gente. Muito obrigado, Thiago. Você também que estava acompanhando a gente até aqui. Quero agradecer também os nossos apoiadores, Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e o Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. O ValeCast Viver de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero você na próxima edição, hein? Até lá, tchau.